Paz seja convosco. Amém. Glórias a Deus. Estamos nesse segundo período. Estamos nesse segundo período tratando sobre o livro de Abacuque. Uma outra forma de Deus manifestar o seu amor. Na semana passada nós começamos falando sobre o versículo 12, que falava sobre ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. E nós falamos um pouco sobre você arrecadar fundos, recursos de uma maneira incorreta, ou trazendo opressão sobre a vida de outras pessoas. Quando o Senhor fala que nós temos lá em Efésios, que nós temos que nos revestir da couraça da justiça, Ele está falando de nós sermos justos em relação ao nosso próximo. E o Senhor fala que, segundo os propósitos de Deus na criação e redenção, a população de uma cidade ela deve trabalhar conjuntamente para formar uma cultura que glorifique a Deus e não apenas que ela cresça. O objetivo nosso, na nossa união, não é um sentido de crescimento financeiro ou crescimento profissional, e sim um crescimento para a glória de Deus. Aleluia, graças a Deus. Nós falamos um pouco sobre as cidades que a palavra de Deus cita. Nós falamos um pouco sobre Babel e toda a confusão que foi gerada em Babel. Nós falamos sobre Sodoma e Gomorra. Nós falamos sobre o Egito, todas essas cidades que não eram criadas para a glória de Deus, e sim para a honra e glória dos próprios homens. Aleluia. Em Abacuque 2,13 nós falamos: não vês o Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? E aí nós falamos sobre a consequência de você crescer, de você edificar a sua vida, a sua cidade, nesse caso, você fazer tudo isso não para a glória de Deus, mas fazer para a sua glória. Ele fala que as pessoas elas vão trabalhar e o esforço é inútil. É o que alguns pastores falam dentro da teologia da prosperidade, querendo arrancar dinheiro das pessoas, que se você não der dinheiro, o bolso vai ficar furado, o devorador ele vem, e aí você repreende o devorador com o seu dízimo e oferta, está amarrado, e na verdade não tem nada disso. A palavra de Deus diz que quem faz isso é Ele. Quem segura a ação demoníaca sobre a nossa vida financeira e profissional é Ele. Mas se você vive uma vida de opressão do próximo para você enricar, o que ele fala é que você trabalha e não sobra nada. Trabalha e não vê o fruto do seu trabalho. O esforço maciço não fará bem a algum opressor. Trabalho e cansaço em levantar uma cidade resulta em absolutamente nada, e a gente vê muitas pessoas passando por isso. Toda cultura, por sua vez, orgulha-se das suas realizações. As pessoas, elas recebem troféus, elas recebem medalhas. A gente vê bastante isso nos campeonatos. A gente vê isso, a pessoa é colocada num pódio mais alto, e quem é glorificado ali é ele. As pessoas aplaudem. Eu não gosto de bater palma. Em igreja, então, não dá. Eu venho aqui, prego. O que eu estou falando quando eu bato palma é parabéns pelo que você fez, sendo que eu não tenho mérito nenhum. E por mais que a pessoa não aceite esses méritos, ela não fala absolutamente nada. Poucos falam ou se expressam. Ontem nós estávamos lá no culto de posse de uma igreja conhecida nossa, e aí 4 pessoas fizeram um cântico lá, e aí as pessoas de 4, um fez assim. As pessoas recebem louvor. Nós gostamos de receber louvor. Como você cuida bem do seu marido, como você cuida bem da sua casa, como você é inteligente. Parabéns por causa disso. Você vai se inchando que nem um pavão. Todas as coisas têm que ser feitas apenas para a glória de Deus. É um exercício. É um exercício.
Em Abacuque 2,14 nós falamos, pois a terra encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Glória a Deus por isso. E aí, esta glória do Senhor, do conhecimento dele, vai invadir o mundo como as águas cobrem o mar. E você tem que pensar o mar não no sentido da água. O mar é o espaço físico. E as águas cobrem o mar e ninguém pode deter. Falamos na semana passada que muitas pessoas elas tentam impedir a água de invadir. Falei para vocês na semana passada de um projeto lá, acho que é em Santos, lá em São Paulo, em que eles colocam estrategicamente sacos de areia no fundo do mar, não muito para longe, e o que acontece é que a onda ela não se forma em cima, ela se forma embaixo, e aí ela bate naquele saco, ela dá uma reduzida, tem sido um sucesso, mas quando a água decide invadir, não tem o que seja feito. A segurança repousa na palavra imutável de Deus. Ao contrário, quando a pessoa ela se apoia em si mesma, a sua destruição é a garantia do juízo do Senhor. O Senhor ele coloca os fundamentos de uma maneira muito clara. Ou você faz para a glória dele, ou você faz para a sua glória. Ou você constrói um altar de adoração a ele, ou você constrói uma torre para que as pessoas te exaltem. Eu não tenho motivo nenhum para me exaltar. Pelo contrário, as coisas que eu faço e que eu falo são coisas que, quando não procedem de Deus, procedem do meu coração. E um dos maiores temores que eu tenho como pastor é eu falar algo do meu coração. Porque o que vai acontecer é que vai ser aceito pelo seu coração de maneira muito fácil. Porque o coração humano, ele se identifica com o coração humano. Então, se eu começo a falar coisas que são agradáveis ao seu coração vai se encher de alegria, mas é uma alegria falsa. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Nós poderíamos ver, com o passar dos tempos, a beleza nas canções, a beleza nas danças, na literatura, na arquitetura, tudo isso vai ser inundado pela glória de Deus. Por mais que a gente olhe esse mundo e parece que ele está ficando cada vez mais caótico, cada vez mais as pessoas que confessam o Senhor, elas vão ser luzes no meio dessas trevas. Quando que a luz brilha mais? Quanto mais tem trevas. Se você tem um celular, um smartphone, tem uma funçãozinha lá, pelo menos no Android, em que você clica e ele adapta a luz. Se tem muita luz no ambiente, ele fica mais brilhante. Se você está no escuro, ele escurece. Nós somos algo semelhante. Quanto mais trevas, mais nós aparecemos, mais nós fazemos a diferença. O diálogo de Abacuque começou com a perplexidade. Você lembra em Abacuque capítulo 1, verso 1? Abacuque ele perguntava para Deus: não vai fazer nada? E depois Deus falou: eu vou fazer, vou mandar os babilônicos, e ele fica de boca aberta. Como que o Senhor vai mandar um povo pior que o povo de Israel para julgar ele? O diálogo de Abacuque começou com a perplexidade sobre a prosperidade do perverso ante o povo de Deus. Uma confusão se aprofundou quando Deus indicou que uma nação mais perversa que Israel iria servir de instrumento de punição escolhido para o castigo. A despeito de todo tumulto, o justo viverá pela fé, e o Senhor ele sempre ajuda essa maneira. Aleluia. Quando a gente vê a ação de Hitler matando mais de 2 milhões de judeus, o Senhor ele traz a punição sobre o povo através de uma ferramenta e nós não entendemos nada disso. Deveria o perverso continuar contradizendo as leis expressas de Deus sem jamais receber algum tipo de correção final? Deus, não vai fazer nada. Os caras estão roubando, estão fazendo isso, fazendo aquilo, você não vai fazer nada. Como é possível dizer que a glória de Deus enche a terra enquanto tais práticas prosseguem? Como é que eu vou dizer que o mundo está cheio da glória de Deus se a gente olha e só vê iniquidade? Ou você vê diferente? Ou você vê as pessoas andando em direção ao Senhor? Os cultos cada vez mais humanos. Cada vez mais as pessoas estão cultuando ao homem. Cada vez mais. O sentido da palma é isso. Eu tenho que parabenizar você pelo que você está fazendo. Porque quando eu fizer, você dá parabéns para mim também. Somente quando as justas recompensas de juízo contra o perverso forem
segundo os seus merecimentos, é que o verdadeiro conhecimento da santidade de Deus refugirá com todo o seu esplendor. Haverá um momento em que o Senhor vai dar um basta. Então hoje Ele brilha através da sua vida, brilha através da minha vida, mas ainda são luzes meio apagadas neste mundo perdido. Mas haverá um momento em que o Senhor Ele vai dar um basta. Quando a trombeta tocar e o Senhor Jesus Cristo se levantar do seu trono, é dado o basta. Não há mais tempo de luta, de dificuldade, não há mais tempo de você negar ao Senhor nada. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Aleluia. Não vai ter opção. Em todos os outros lugares das Escrituras, na Antiga Aliança, o transbordamento da glória de Deus é associado particularmente com o tabernáculo ou templo, com o lugar de habitação de Deus na terra. Em Êxodo 40, 34 e 35, a gente vê a manifestação gloriosa de Deus. Quando o templo, o primeiro templo de Davi, de Salomão, ele é inaugurado, a glória do Senhor invade, as pessoas não conseguem ficar lá. Quando o segundo templo também, a glória do Senhor está lá. E hoje, será que a glória do Senhor ela está em templos, está em paredes, em locais? Falava isso ontem com as crianças. Não, a glória do Senhor se manifesta através da sua vida. Se você não faz nada, o que acontece é que você mantém a luz do Senhor apagada. E nós temos essa obrigação. Agora os esplendores que emanam da presença de Deus encherão a sua criação até a plenitude. O apóstolo Paulo, o apóstolo da nova aliança, capta algo dessa visão em sua descrição do novo templo de Deus. Quem é o templo de Deus? Olha. Quem é o templo de Deus? Eu sou o templo de Deus. Não é eu sou a universal. Eu sou o templo de Deus. Mas você pode andar sozinho? Eu sou um templo isolado. Não. Mas, presta atenção. Paulo, o apóstolo da Nova Aliança, capta algo desta visão em sua descrição do novo templo de Deus, constituído por uma comunhão universal, na qual a glória de Deus se manifesta por intermédio da sua criação. Ele ora por aqueles que se unem ao Messias. Efésios capítulo 3. Abre aí. Efésios 3, versos 14, 18 e 19. Efésios capítulo 3, versos 14, 18 e 19. Por esta causa, implore os joelhos diante do Pai. Agora os dois? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo está falando que esse templo, que não é mais o templo de Salomão, não é o tabernáculo do deserto, mas sou eu e sou você, e é você. Ele ora há 1000, 2000 anos atrás, para que nós possamos compreender qual que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Conhecendo Ele, nós possamos conhecer mais dele, possamos brilhar mais, nós possamos fazer uma diferença mais diferente dentro do mundo que nós vivemos. Enquanto o anúncio de Abacuque, parece que eu estou falando de outro texto, mas é Abacuque. Como é real, como é atual o texto de Abacuque. Enquanto o anúncio de Abacuque de que o justo viverá pela fé transita pelas nações, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. As palavras de Abacuque devem aguardar a consumação do seu cumprimento final. Contudo, os eventos contemporâneos com os eventos do tempo de Abacuque não devem ser desconsiderados. A destruição da Babilônia trouxe um grande alívio ao mundo perturbado, da mesma maneira que o contínuo exercício do justo juízo de Deus trabalha para trazer sua glória e glória até a plenitude. Começa-se a descrever toda uma destruição que vai ocorrer sobre Babilônia, aquele país, aquela nação que era considerada a mais forte e poderosa de todos os tempos, naquela época. Daquele tempo, não de todos os tempos, mas daquela época.
Agora a infâmia dos pecados da Babilônia vinha à superfície. Ele começa a falar dos pecados da liderança e começa a falar dos pecados que é essa Babilônia. Qual é a motivação de Deus chamar a Babilônia para executar um juízo sobre o povo de Deus e depois destruí-la? Bebedice, intimidações, dureza, perversão caracterizam o seu rei. Então, a partir da figura de autoridade, o rei se identifica todas essas fragilidades, todos esses defeitos aos quais o povo copia. É o problema da falta de referência. Eu vou falar alguma coisa à noite também. Hoje nós temos poucas referências eclesiásticas. Qual é um pastor que é referência? Nós não temos grandes evangelistas, nós não temos um apóstolo Paulo, nós não temos Charles Spurgeon, não temos pessoas que você olha e vê que a vida dele ou dela são pessoas que são pautadas a serem exemplo. E o que acontece é que a gente acaba se pautando em exemplos errados. Na época da Babilônia era a mesma coisa. Pode-se descrever o comportamento do rei da Babilônia e da sua corte como uma tela de fundo para descrever as atrocidades maiores associadas ao tratamento dado pelos babilônios às nações que invadiam. O que o povo vivia no seu dia a dia era igual ao que o povo vivia no povo de Israel no seu dia a dia. O povo de Israel, as pessoas não tinham amor um pelo próximo. O povo babilônico é a mesma coisa. E o povo cristão hoje é a mesma coisa. Nós só conseguimos olhar para nós mesmos. Nada mais que isso. Abra a palavra de Deus em Abacuque. Abacuque capítulo 2. Estamos no caminho do fim de Abacuque capítulo 2. Versos 6 em diante. Abacuque capítulo 2, versos 6 em diante. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os outros povos, mais povos, se despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Verso 13. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida do seu furor, e que a embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a sua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia, grande vergonha, grande desonra cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós vamos meditar em Abacuque 2,15, que diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida do seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. A frase traduzida por misturar a bebida, ela pode ser entendida de várias formas. Entre uma delas, juntar. Você junta outra coisa àquilo que você está oferecendo. E nesse caso, ele está oferecendo algo a mais do vinho, que é o furor, é ira, indignação, veneno.
O termo traduzido por seu furor pode significar ira, furor, ou poderia significar também veneno, peçonha. Você oferece uma coisa para a pessoa de uma forma contaminada. Você não passa para a pessoa só a coisa errada, você também piora o estado. Deuteronômio 32, 24. Deuteronômio 32, versos 24. Pode ler? Por favor. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Ele está falando, essa peçonha é o que o povo da Babilônia estava oferecendo além da medida. Parte da depravação no pecado é a sua insistência em envolver outros em seu desregamento. Não só eu faço errado, mas eu ensino os outros a fazer. A pessoa que gosta de beber, ela não gosta de beber sozinha. A pessoa que está usando drogas, ela não quer fazer a coisa sozinha. Ela quer fazer com que os outros façam. Eu não estou satisfeito em destruir a minha vida, eu quero destruir a sua também. É a ação típica de Satanás. Ele já foi julgado. E quantos ele puder levar, ele vai levar. Quantos ele puder destruir, ele vai destruir. Ele tem necessidade, o rei de Satanás, ele tem necessidade de acrescentar mais gente ao seu reino de trevas, com a consequência de excluir mais e mais gente do reino de Deus. Romanos 1,32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Isso é uma temática de Romanos, que ele começa falando sobre a sexualidade humana, em que além das pessoas elas aprovarem, elas indicam e elas fortalecem. É o que a gente vê hoje. O contexto de Romanos, do que estava acontecendo na igreja de Roma, é o contexto da igreja brasileira, do Brasil hoje, em que o GLBT ele vai avançando, tudo é certo, tudo é normal, e a gente é obrigado a dizer sim. Você pode dizer sim, para ser aceito pela sociedade. Ou você pode dizer não, mostrar o pecado e gerar dissabor para você. Mas quem disse que nós somos chamados para não termos dissabores? Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você age em prol de que as pessoas sejam restauradas, ou simplesmente você age de uma maneira em que você é socialmente correto e politicamente correto. Como que eu, como cristão, posso ser politicamente correto e socialmente correto? Seja ecumênico. Quando você diz eu sou ecumênico, eu estou dizendo qualquer religião leva ao meu Deus. O sacrifício da cruz do Calvário, ele não é necessário, porque há outras formas, porque, por exemplo, o budismo, ele cultua a Deus, dentro da forma e do jeito dele lá, mas eu tenho que aceitá-lo. Entenda que o aceitar ou não aceitar, não está dizendo em você tacar pedra, tocar fogo, dizer você não entra aqui, eu não quero conversar, não é isso. Mas nós temos que ter um entendimento que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que age de uma maneira singular. E para você chegar a Ele, você precisa de Jesus Cristo. Intercessão de Maria resolve? Não. Intercessão de santo resolve? Não. Qualquer outra forma resolve? Não. É só Jesus Cristo. Se você tira Jesus Cristo do centro, já é. O ecumenismo fala, não. Eu posso conviver num culto de adoração com pessoas que professam outros caminhos a Deus. Sinto lhe dizer que isso não é cristianismo. Não quer dizer que você vai repudiar. Por um tempo, na época que a gente andava em batalha espiritual e Rosana, deixamos de ir em batismos, de casamentos, de coisas, cerimônias, porque simplesmente a gente achava, não, então eu tenho que repudiar. Não, não é isso. Mas você tem que entender que você vive num outro caminho, de outra forma.
Eles têm necessidade de acrescentar mais gente ao seu reino de trevas, com as consequências de excluir mais e mais gente do reino de Deus. É quase um princípio universal que o pecado da embriaguez esteja associado à impureza sexual e à degradação do corpo. Bebida leva à impureza sexual. Bebida leva à degradação do corpo. Estava lendo com a minha filha, estou lendo com ela o projeto Capa a Capa lá, que eu mandei para vocês. E aí, Gênesis 19, 32 a 35 mostra. Gênesis 19, 32 a 35 fala do momento em que Ló ele sai de Sodoma e Gomorra. A sua esposa, ela olha, vê que está tudo sal, fica só Ló e suas duas filhas. E aí elas vão lá e embriagam o seu pai e deitam com ele, tem relação sexual com ele para dar o quê? Sequência à geração dele. Minha filha estava lendo esse texto, eu me constrangi, ela olhou e falou: papai, que coisa mais horrível. Tudo isso ligado em embriaguez, a bebida. E aí o Senhor, ele fala nesse versículo exatamente, eles oferecem a bebida misturada com o quê? Com a peçonha, com o ódio, com o furor, com a ira. Noé também ele se embriagou, e quando ele se embriaga, após o dilúvio, ele fica lá na tenda dele andando pela noite. E aí ele mostra a nudez para o filho dele. Todos os babilônios embriagam as nações com a intenção de ver a sua nudez e constrangeram o ato de exposição indecorosa. Se a gente vê Apocalipse, para ver essa mesma Babilônia. Quando o apóstolo João está recebendo a revelação de Apocalipse, quando ele vê a figura de Babilônia, que é a figura de uma mulher sentada em cima de uma besta, ele olha e fala: nossa, que lindo. E o anjo olha para ele e fala assim: por que você está tão espantado? Ou seja, por que você está tão atraído com isso? Ele deve ter: não, desculpa. Abaixo do 2,16. Deus falando em relação a essas pessoas que, além de estarem em pecado, levam as pessoas a pecar também. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. E ignomínia é grande desonra, cairá sobre a tua glória. Ele está falando para o povo da Babilônia: vocês estão fazendo isso? O que vai acontecer é que vai aparecer sobre a sua glória vergonha. Você está embebedando as pessoas para ver as partes íntimas delas? Pois você que vai mostrar, porque eu vou destruir você. As ações dos babilônios por si só trazem vergonha, opróbrio sobre si mesmos. Eles ficam saturados de grande desonra em decorrência da sua perversidade. Na descrição do juízo final que deve sobrevir a Babilônia, o caráter retributivo da punição se torna muito claro. Da mesma maneira que os babilônios tratavam os outros, assim Deus os haveria de tratar. A Bíblia não fala? Da mesma maneira que você julgar, você vai ser? É o mesmo processo. Como que você está agindo na terra hoje? Volto ao alimento. Quando você não se compadece em alimentar o coração, quando eu praticamente convoco você domingo após domingo a você abençoar vidas e você não abençoa, o que vai acontecer com você? Mesma página. Quando você passar por uma luta de dificuldade, como filho, hein? Porque Deus ele corrige aqueles que amam. Quando você passar por uma luta de dificuldade, não adianta você querer culpar o governo. Não adianta você querer culpar o sistema político ou você querer culpar a forma de administração das finanças públicas. Não, a culpada é você. Porque aqueles que são do Senhor, Ele guarda e protege. Agora você não age conforme. Estou falando, batendo nessa tecla porque é prático. Não pode ser qualquer âmbito. Amor, atenção. Estou doente. Não vou ligar para o doente. E quando você estiver doente, você pode ficar sozinho. A pessoa está precisando de um auxílio. Mas eu não auxilio. Quando você precisa de auxílio? Da mesma maneira que os babilônios tratavam os outros, assim Deus os haveria de tratar. Se haviam embriagado a outros, eles mesmos seriam embriagados. Se traziam vergonha a outros pela atividade sexual depravada, Deus os envergonharia diante de todas as nações. Por mais repulsiva
Para nós é. Por mais repulsiva que pareça a ira de Deus, perante a mente moderna, quando nós vemos o juízo de Deus sobre uma vida, sobre uma nação, sobre uma situação, nós ficamos indignados. Por mais que pareça repulsiva, é uma realidade bíblica que acha expressão quando o Filho de Deus sofreu no meu lugar e no seu lugar o cálice do furor da ira de Deus. É interessante que quando nós vemos a ação do juízo de Deus sobre uma situação, uma vida, quando a gente vê, eu não estou dizendo o que é, mas quando nós vemos, por exemplo, um avião batendo lá no World Trade Center, ou a gente vê uma manifestação de um grupo armado invadindo, quando a gente vê o Ceará passando por o que está passando, a gente fica indignado, porque a gente não consegue enxergar a ação do amor de Deus em situações como essa. A gente olha como se fosse só o diabo agindo. Mas quem é o soberano? Quem é o que manda? E se você começa a pensar dessa forma, você pira. As pessoas estão vendo lá o Ceará, queima, briga, luta, tal, parece uma guerra civil. Quem está por trás disso? São as facções criminosas? Quer dizer que as facções criminosas elas são superiores a Deus. É o governo? Quer dizer que o governo é superior a Deus? Quem está por trás de todas essas coisas? É difícil a gente entender que Deus está agindo de alguma maneira lá, ou se beneficiando de ações como essa, para que as pessoas se voltem a Ele. Será que se o povo do Ceará, será que se o povo da Igreja Cristã Semente de Vida não começar a dobrar o seu joelho para que esse caos se finge, será que ele se finda? Melhor, esse problema deve estar perdurando umas 2 semanas. Quantas vezes você orou por isso? Quantas vezes você perdeu dentro do seu tempo, ocioso, você parou e falou assim, Deus, traz paz ao estado do Ceará, cala a boca daqueles bandidos, não permita que eles ajam. Essa é a minha função e sua função, e nós fazemos. Eu não fiz. Se você fez, amém. Eu não fiz. Qual que é a intensidade que você faz? É como se um parente seu estivesse lá? Ou você faz aquela oração de obrigado por tudo? Você entende que, por mais que a gente queira se defender, o Senhor ele vai descortinando e mostrando a fragilidade do nosso cristianismo? Fale, André. Quando está falando sobre a ação de Deus nessas coisas mais difíceis, eu sempre me questionava em questão da África. Como é que o povo lá sofre tanto? Quer dizer, mesmo naquele sofrimento deles ali, Deus está com o controle na mão. Vai se entender por quê, mas acredito que Deus, até mesmo o tsunami daquele que matou 100 e tantas mil pessoas. Foi milhões, André. Pergunto para você, quem é mais rico? O pessoal da África que padece de fome ou você? Se você olhar segundo o padrão humano, você vai falar, eu, claro, eu tenho 3 refeições. Eu vi uma vez, na época que a gente andava em batalha espiritual e tinha alguns conhecimentos, algumas outras coisas, as pessoas falavam sobre o culto na África. Enquanto você tem dificuldade de chegar aqui às 9h30, tendo despertador, tendo carro, tendo tudo, os africanos, eles não têm uma igreja em cada esquina. O continente africano eu não conheço, mas a gente vê como um continente com polos, entendeu, de civilizações e muita vegetação. Eu imagino assim, não conheço, tá? Pode ser ignorante da minha parte. Mas o que acontece? Uma pessoa ela quer ir para a igreja, ela não simplesmente abre a porta, sai e vai. Ela anda 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aquelas pessoas elas vão em direção a um pregador, alguma coisa assim, e elas vão com toda alegria, e elas vão tirando aqueles ramos de galhos para poder louvar Deus. Eles vão cantando e pulando, e eles vão levando as pessoas. Quem será que é mais rico? Você? Vamos para a China. Na China, as pessoas se forem pegas, China, Coreia do Norte, se as pessoas elas forem pegas com uma folha da Bíblia, elas morrem. Só que elas se reúnem em cavernas. Se você olhar a igreja da Coreia do Sul, as pessoas
pessoas diariamente se reúnem num templo para orar, não pelas suas atividades, todos começam a trabalhar às 6 horas da manhã, e eles 4 horas da manhã acordam e vão em direção à igreja, temperaturas baixíssimas, e eles têm que passar em louvor e adoração ao Senhor. E eles são perseguidos. E eles congregam em tumbas, em cavernas, porque se descobrirem eles morrem. Quem é mais rico? É você ou são eles? Quando eles pegam uma página da Bíblia, eles se alegram. Olha na internet vídeo daqueles homens recebendo uma Bíblia nas mãos. Aqueles homens choram. Se você recebeu a Bíblia, você coloca na sua prateleira mais um. Quem é mais rico? Qual é a ação de Deus naqueles povos? Será que é o povo da China, o governo da China que está controlando? Ou está Deus forjando aqueles homens para cada vez dependerem mais de Deus? Os nossos pressupostos, eles são tão fora da palavra de Deus que a gente acha que nós estamos certos e nós não estamos. Será que se a gente passasse por uma grande perseguição, e eu oro para que não haja, mas será que se a gente não passasse por uma grande perseguição aqui no cristianismo nós não seríamos mais cristãos? Nós não conheceríamos mais de Deus? Nós não teríamos mais a capacitação sobrenatural de agir em nome de Deus? O que é mais importante? É uma pergunta para você. Nós fomos plantados por Deus com toda a sabedoria nesse país chamado Brasil, em que nós temos liberdade de culto. Mas você sabia que essa liberdade que você tem vai ser cobrada? Será que você acha que você, quando tiver o Senhor e o Senhor olhar para você e falar assim: olha, para você eu te dei 5 talentos. Que talentos são esses? Liberdade de culto, alimentação farta, trabalho, vestuário. E o que você fez com esses talentos? Chega para o irmãozinho da África, como o irmão André falou, como o irmãozinho da China que não tem onde congregar. Eu dei para você 1 talento. O que você fez? Eu ganhei 10 talentos por Senhor. E você que tem 5? Eu fui na igreja 1 vez por semana, ou 2 vezes por semana. Será que você vai ser aprovado? Será que nós vamos ser, como igreja, aprovados por Senhor? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e dizemos porque o Senhor fala também através do livro de Abacuque, que foi escrito para que há milhares de anos atrás. Nós precisamos, Pai querido, mais e mais ouvir a Tua voz. Nós precisamos mais e mais, Pai querido, seguir os Teus ensinamentos. Que nós, Pai, não simplesmente nos amoldemos a um cristianismo ridículo, a um cristianismo superficial. Mas, independente da nossa idade, nós possamos, Pai querido, desenvolver um cristianismo que glorifique e exalte o bendito do nome, Pai. Não permita que nós venhamos envergonhar o Teu santo nome, Pai, nos dizendo cristãos e não nos posicionamos de nenhuma forma. Nós precisamos, Pai, mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém.